Amém. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Que noite gostoso, já reunimos aqui. Tem essa comunhão em Cristo. Já participamos na dedicação, na consagração de duas vidas pequenas ao Senhor. As crianças estão ali do nosso lado, cantando e aprendendo sobre Jesus. E nós estamos aqui, cantando louvores ao Deus, e esse momento, abrindo a palavra da vida, para aprender um pouco mais. Aqui no livro de João, capítulo 13, está nos últimos dias da vida de Cristo aqui na terra. Hoje à tarde, a nossa igreja, nós tomamos a ceia do Senhor. E nós lemos sobre esses mesmos dias. E hoje à noite eu gostaria que nós pensamos sobre algo que Jesus estava esperando, e claro que Deus também, por muito tempo. Tem coisas em nossas vidas que nós olhamos para o futuro e nós gostaríamos chegar logo. Acontecimentos. Às vezes é casamento, um trabalho, um nascimento de criança, uma mudança importante na sua vida. E parece que está tão longe, e parece que nós esperamos uma eternidade para essas coisas acontecerem. Mas o que nós vamos ver hoje à noite, é realmente algo que Jesus esperou para uma eternidade. O momento aqui na terra que foi decidido na eternidade, antes da criação do mundo, que Jesus ia ser o Cordeiro de Deus. O sacrifício na cruz de Calvário. Que a criação que Deus ainda ia fazer, ia virar suas costas em Deus e viver a sua própria vida, abandonando a graça de Deus. E Deus ia fazer um plano, o plano já foi feito. E Jesus sabia que Ele seria o escolhido de Deus, de ser um sacrifício perfeito. Ele voluntariamente assumiu esse papel, sendo um sacrifício perfeito, para pagar os preços altos dos nossos pecados. E não somente nossos, mas dos piores deste mundo. E finalmente esse dia estava chegando, esperando uma eternidade para isso acontecer. E Jesus estava ansioso, estava esperando por esse dia. Já tomou a Páscoa, já comeu a Páscoa várias vezes com seus discípulos, mas dessa vez ele é diferente. Em João capítulo 13, não vou ter tempo hoje à noite para ler o capítulo inteiro, a minha intenção era para ler João capítulo 12 e 13, é tão importante para entender essa mensagem. Mas no começo de João 13, os versículos que falam sobre o Jesus lavando os pés dos discípulos. O mestre, o maior de todos, o Senhor deles, lavando os pés. E eles tinham um pouco de problema com isso, especialmente o Pedro. E Jesus fez isso como exemplo. Ele veio aqui como servo. Ele falou que não vinha nesse mundo para ser servido, vim para servir. E dar a sua vida para nós. E essa foi indo, lavando os pés dos discípulos, ele explicando o porquê, falando que foi um exemplo para os discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, sempre agir com essa atitude de sacrificar, de servir, de amar, até se humilhar diante de qualquer um, para mostrar essa bondade, esse amor de Deus. E foi indo. E está chegando, comendo a ceia da Páscoa, o Judas Iscariote estava ali. E chegando no versículo 30 e 31, que é o foco hoje à noite, que Jesus fala alguma coisa que, a primeira vez, é muito complicado. Parece que está falando coisa que não faz sentido. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. João capítulo 13. Está aqui em algum lugar na minha Bíblia. Achei. João capítulo 13,
versículo 31 e 32. Depois que Judas saiu, isso foi importante, que nós sabemos que Judas ia trair Jesus. E esse momento tinha que acontecer para começar relógio. Jesus chama isso a minha hora. A hora de Cristo está falando sobre a hora que está traído pelo Judas, que os soldados pegam, que ele vai no tribunal, que ele é crucificado, que ele vai na cruz, que ele vai no sepultamento, e depois a ressurreição. A hora de Cristo, a hora H de Cristo, que está esperando uma eternidade para esse momento. Interessante, a gente está vendo João falando sobre Jesus, contando a história, Jesus ensinando, pregando e curando as pessoas. Chega capítulo 12, uma introdução desse momento, muitos detalhes importantes para entender. Capítulo 13 abre Jesus fazendo esse exemplo de lavar os pés. E de repente, Judas tem a coragem colocado pelo Satanás para trair Jesus. Ele levanta na mesa e ele sai da presença de Deus. E Jesus começa. Ele começa a falar tanto. O final de capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, oração dele, capítulo 17. E só no capítulo 18, quando Judas se encontra com os soldados que é levado preso. Então Jesus abre essa porta de saída de Judas, abriu uma porta de Jesus falar. O que estava esperando uma eternidade para falar, para explicar em detalhes quem ele era, o que ele ia fazer, o que o Espírito Santo ia fazer, a missão dele. Ele explica tudo isso nesse discurso. É muito importante que nós lemos e entendemos. E a Bíblia diz, capítulo 13, versículo 31 e 32. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Tantos glorifica. Glorificado, 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 glorificará e glorificará. 5 vezes em 2 versículos pequenos. O que você acha que está na mente de Cristo nesse momento? A sua glorificação. Ele finalmente tendo oportunidade, como o Filho do Homem. O Filho do Homem que deixou a sua glória lá no céu, 33 anos antes, e veio aqui nesse mundo na forma de um servo, humilde, sem nada, vivendo entre o povo pecaminoso, e ele mantendo a sua perfeição, o amor perfeito. Ele fazendo isso por 33 anos, ganhando respeito, ganhando a admiração do povo ao redor. Estava sendo chamado o Messias, estava entendendo a missão dele, mas estava esperando para esse momento, de tudo que foi falado sobre ele, de tudo que ele fez, o momento mais importante na vida terrestre dele, era este momento. O momento que iria cumprir a sua missão, e cumprindo a sua missão, ele ia glorificar o Pai. Esse momento H dele, a hora que está falando sobre a morte, sepultamento e ressurreição. Nesse evento, seria ele glorificando o Pai, através da sua obediência, e sendo o sacrifício perfeito para o perdão do mundo. Ele ia ser glorificado pelo Pai, ele ia glorificar o Pai, e ele seria glorificado na ressurreição com um corpo celestial, um corpo perfeito, um corpo eterno, um corpo glorificado. Ele seria levantado para o céu, e ele ia receber um nome sobre todos os nomes. Ele seria exaltado acima de tudo, para estar com Deus eternamente, no lado direito do poder do trono, com toda a autoridade desse mundo.
Era uma eternidade passada que tudo isso foi determinado. E finalmente chegou a sua hora. Nós temos que ver as nossas vidas. Nós temos que entender que nós também fomos chamados com o propósito de servir a Deus com uma missão importante que somente você pode cumprir. E nós devemos procurar as oportunidades. Nós devemos, com ansiedade, de uma maneira certa, esperando para esses momentos que nós podemos servir e cumprir a nossa missão. E deve ser a parte da nossa vida terrestre mais importante, para ter esses momentos que Deus nos dá oportunidade para glorificar a Ele. Eu quero dizer alguma coisa para que não espero falar depois, que a única maneira que nós podemos glorificar a Deus e exaltar o nome de Deus é quando nós, como filhos de Deus, anda em obediência e cumprindo a missão que nós temos aqui. É a única maneira que nós vamos um dia ser glorificados por Deus. Porque todos nós também vamos morrer. Nós não vamos morrer na cruz, sacrificando nossa vida para o perdão do mundo. Mas nós vamos morrer, e tomara que todos nós vamos morrer no Senhor, como sacrifícios vivos a nossa vida inteira. E também um dia, para Jesus era 3 dias, para nós vai ser na volta dele. Nós também vamos ser ressuscitados, glorificados, recebendo corpos celestiais, o mesmo tipo de corpo que Jesus recebeu. A Bíblia diz que ele foi o primogênito dos filhos de Deus. Essa significa que a diferença entre o filho único e o filho primogênito é o primeiro de outros. E ele era o primício, ele é primogênito da ressurreição. E tudo que ele recebeu, nós também vamos receber. Então nós temos, eu não vou dizer a mesma, porque esse evento que nós estamos falando hoje, entre Jesus o Filho e Jesus o Pai, é um momento muito especial. É um momento que eles conversaram lá na eternidade, combinaram tudo que ia fazer, e ele estava cumprindo esse acordo entre eles. Esse tipo de glorificação nós não somos capazes de receber. Essa é uma glorificação além do sobrenatural. Isso é ele recebendo a glorificação do Pai como o Filho de Deus. Nós, quando nós somos obedientes, o nosso papel como filhas, amados de Deus, e nós recebemos Jesus como nosso Salvador, e nós entramos nessa vida nova, e nós ficamos fiéis até o fim, e nós servimos Ele, como Ele é o mestre, nós somos servos, e nós servimos outros irmãos. Graças a Deus, olha quantos voluntários que nós temos, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte da vida cristã, servindo os outros, não para ser servido. Se tem a ideia, eu estou aqui para ser servido, está no lugar errado. Nós estamos aqui para servir Deus, e como nós servimos a Deus? Quando nós servimos os outros. Quando nós exaltamos os outros, estamos exaltando Deus. Aí é a nossa vida. E quando nós terminamos isso, nós glorificamos a Deus, nós exaltamos a Deus com as nossas vidas servindo os outros, e um dia nós vamos ser glorificados. Nós fomos justificados quando nós pedimos perdão dos nossos pecados. Nós estamos sendo santificados durante a nossa vida, deixando por trás o nosso pecado, nos separando do mal, chegando mais e mais perto de Cristo. E depois da morte, na volta de Cristo, nós vamos ser glorificados, todos os filhos de Deus. E isso é por causa desse versículo e da hora de Cristo, a morte dele na cruz, o sepultamento para provar que realmente ele foi morto de verdade fisicamente e que Deus ressuscitou ele e glorificou para sempre. Isso é muito importante, a gente entender essa lição hoje à noite. Vamos abrir nossas Bíblias de novo para Filipenses, capítulo 2.
Filipenses capítulo 2. Nessa que nós acabamos de ler, em João, o Jesus usou a frase, o Filho do Homem. O Filho do Homem é glorificado. Nesse momento, aconteceu na cruz. Ele usou a frase Filho do Homem. Ele usou essa frase muito, se reconhecendo como Filho do Homem. Daqui a pouco nós vamos entender o significado importante sobre isso. Em Filipenses, capítulo 2, desculpa, tirei a marca. Capítulo 2, a Bíblia diz, começando no versículo 5, seja a atitude de vocês, falando para nós também, como igreja, a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, toda a glória de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, importante entender isso, vindo a ser servo. Na eternidade, Jesus não era um servo, Ele é Deus, toda a autoridade, domínio sobre tudo, Criador desse universo. Os anjos se prostram diante dele e louvam a Ele. Os anjos servem Jesus. Quando Ele veio nesse mundo, Ele se tornou um servo. O papel de Jesus não é servo, mas Ele virou servo para nos servir aqui no mundo. Ele esvaziou da sua glória para esse tempo aqui na terra. A Bíblia continua. Mas esvaziou-se a si mesmo, vendo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte da cruz. Foi uma coisa já determinada. A missão dele era isso. Ele fez muita coisa importante. Muita coisa. Ele serve como exemplo para todos nós. Como filho do homem, ele assumiu o papel de homem. Para mostrar como um homem, mulher, devem viver a sua vida aqui na terra. Ele assumiu esse papel para vir para cá. E como o filho do homem, ele foi glorificado. A glória que ele deixou, recebeu de novo por causa da cruz. A Bíblia diz, continua aqui, por isso, por ele ser obediente à cruz, por ele obedecer em submissão à direção do Pai, por causa disso, versículo 9, por isso Deus o exaltou. A palavra glorificar e exaltar está quase a mesma coisa. Quando nós exaltamos alguém, estamos glorificando. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O alvo principal do Filho do Homem era para glorificar o Pai. Ele sendo obediente à sua missão, e a missão dele é o supremo, a morte na cruz, derramando o seu sangue. Essa ele glorificou e foi glorificado para que Deus exaltou o nome dele acima de todos os nomes. Só no nome de Cristo alguém pode ser salvo. E isso glorifique o Pai. Nós temos que entender que a sua missão, a minha missão aqui nessa terra é para fazer muita coisa importante. Para crescer, para aprender, para ensinar, para ter família, para trabalhar, para ser um bom exemplo, para ajudar, para servir.
tudo isso é muito importante, como Jesus fez um monte de coisas importantes. Mas o principal da sua vida é para que a sua vida glorifique o Pai. E se nós deixamos isso fora do nosso pensamento, estamos aqui como inúteis diante de Deus. Porque o papel principal é glorificar o Pai em tudo que faz. No seu trabalho, na sua escola, nos seus estudos, aprendendo, ajudando. Tudo é para... O principal é sempre glorificar o Pai. Se não está fazendo isso na sua vida, tira o que está te impedindo. Pede para Deus, você não tem que pedir para Deus abrir uma porta para você fazer. As portas estão todas abertas. É só fazer. É só determinar que hoje eu vou glorificar o Pai. Eu vou trabalhar na minha casa, enquanto eu trabalhando, eu vou fazer tudo certinho. Aí eu vou glorificar o Pai. Eu não vou ficar chateado, não vou reclamar, não vou criticar, não vou fazer coisas erradas. Eu vou em tudo que eu faço. A minha intenção é para viver uma vida que lhe glorifique, porque eu estou cumprindo a minha missão aqui na terra. Foi um grande evento. E as consequências desse evento da cruz significa que nós também temos oportunidade de ser salvo, porque Jesus não é agora o servo mais. Essa que gostaria que nós entendemos. Jesus não é mais o seu servo. Jesus não está no céu para te servir. Ele foi exaltado. Ele cumpriu essa missão. Ele foi de servo para o Salvador. Ele é o seu Salvador. Ele foi levado ao tribunal, ele foi julgado como criminoso, ele ficou no lugar do réu, ele foi condenado à morte, até ele não fez nada errado. Ele morreu em nosso lugar. Mas ele não é mais o réu. De réu ele é rei. De morte ele é vida. A cruz apontou para vergonha, para maldição, para tudo, para humilhação, para morte, para dor. Tudo que o mundo acha que é a coisa pior era a cruz. E Jesus pegou a pior coisa desse mundo para destruir a vida das pessoas. E ele agora, a cruz é a vitória sobre a morte. Vitória sobre o pecado. Então, isso foi o momento que Jesus mudou tudo. A todos os tempos, mudou nesse momento. E por isso ele foi glorificado. E como ele foi o filho do homem, primogênito, ele abriu a porta para nós receber o que ele recebeu. Uma oportunidade de servir, oportunidade para ser perdoado nossos pecados, oportunidade para conhecer Deus também como o nosso Pai, para ter um relacionamento íntimo com Ele e para mostrar para Ele que nós estamos levando a sério. Nós não somos salvos só para esperar um momento que talvez eu vou para o céu depois de morrer. Eu sou salvo com a intenção, com o chamado divino de Deus para o servir e honrar até morrer. Não tem outro propósito mais importante nesse mundo para qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa que nós servimos em nosso trabalho, pode ser até o presidente de um país. Esse é só temporário. Nós vamos fazer um tempo, depois para outra coisa, ou até nós morremos. Servindo a Deus, glorificando a Deus, é nosso papel para uma eternidade. Então, por isso, nada mais pode ser mais importante do que isso. Nós temos que colocar nossas prioridades em ordem. E sempre, em tudo que faz, para glorificar o nosso Deus. Mas qual mais foi essa ideia de filho do homem? De onde veio essa frase? Por que Jesus assumiu isso? Era somente para ser reconhecido como o homem, como Deus o homem? Isso faz parte. Mas eu gostaria que você procure na sua Bíblia o livro de Daniel. O livro de Daniel.
O profeta Daniel, ele recebeu visões de Deus lá em Babilônia sobre o futuro dele. Tem muita coisa que já aconteceu, exatamente como ele profetizou, e tem coisa ainda em nosso futuro. Eu quero vocês entenderem que ele profetizou sobre a glorificação do Filho do Homem. Será que eu tenho tempo para ler essa? Vamos começar. Versículo 1. Não tem muita coisa, só tem 14 versículos. Essa que você tem que ver em casa também. Não tem tempo para explicar, mas ele recebeu uma visão sobre 4 reinos que ia começar dominando o mundo. E um desses reinos seria o anticristo, o último. Ele está falando sobre o passado e ainda o nosso futuro. Diz assim, capítulo 7 de Daniel, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, o rei de Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei. E em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir viu um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, na boca entre os dentes tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal que se parecia um leopardo. Nas costas tinha 4 asas como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Que sonho, né? Que pesadelo. Eu não sei o que ele comeu antes que ele dormiu essa noite. Versículo 7. Em minha visão, à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente dos outros animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, isso é o anticristo, no nosso futuro, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar o lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem, uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Essa parte vai te arrepiar, estou te avisando. Sua veste era branca como neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviram. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Fiquei olhando, até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver um período de tempo. Agora chegamos a essa parte hoje à noite. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante, quem? A um filho do homem. Vi alguém, vindo com as nuvens dos céus. Quem é? Jesus. Ele se aproximou do ancião Deus e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram.
Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. O seu reino jamais será destruído. E isso é o Filho do Homem. Isso é Jesus. Isso era a hora dele que começou na cruz, sendo glorificado, colocando ele na posição para ele receber o poder e o domínio para sempre sobre todas as nações. Não importa como é assustador essas outras nações que vão se levantar para assustar o mundo inteiro, para enganar, o anticristo vai aparecer. Mas quem tem poder e domínio sobre todos, quem vai acabar com todos, é nosso Jesus. O servo que não é servo mais. Ele é o rei, ele é o salvador, ele recebeu a glória, ele já começou o seu reino. Esse Jesus que vai um dia voltar nas nuvens para acabar com todo e montar o seu reino aqui na terra, ele já começou esse reino. Se você crê em Cristo como Salvador, você já faz parte do reino de Deus. Está dentro de você. E quando você obedece e dá no caminho de Cristo, você está obedecendo o seu rei. E obediente no reino. E seu futuro é grande. Você não vai ser perdido. Você vai permanecer para sempre na presença do Filho do Homem. Por quê? Porque 2000 anos atrás, ele se esvaziou toda dessa glória. Ele se provou como um homem aqui na terra, como o Filho do Homem. Ele ficou obediente até a morte na cruz. Até a coisa pior que nós podemos imaginar. Ele pegou a coisa pior na vida e virou a sua vitória. E ele serve como exemplo para todos nós, que é capaz de fazer a mesma coisa. Porque o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo que tomou a vida dele, o mesmo que nós temos em nós. Não deixa a pessoa dizer que você é derrotado, que vai perder, que não tem oportunidade, que não tem chance. Estamos vivendo no momento que nós possamos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então vamos com essa vitória. Os hinos que nós cantamos hoje, desde o começo, Satanás está tentando destruir a igreja de Cristo, porque essa que é o reino dele, até o futuro. Ele sabe que o reino de Deus, cheia dos membros das igrejas, vão derrotar o domínio que ele tem nesse mundo. Ele tem tanto medo da igreja de Cristo, que ele vai fazer tudo para derrubar. Ele vai começar na sua família, tirando você daqui. Não deixa ele ganhar a vitória sobre a sua vida. Nós temos isso em Cristo. João capítulo 12, vamos voltar. João capítulo 12. Por favor, lê 12 e 13 em casa essa semana, para você focar, essa semana, focar em você dando glória a Deus através da sua obediência em Cristo. João 12, versículo 23 a 26. Estamos concluindo com essa passagem. O grupo de louvor já pode subir. Jesus falando para nós, dando esse conselho e a promessa para todos nós. Jesus diz: quem me serve precisa seguir-me. Nós falamos sobre isso na quarta-feira. Se você quer servir, tem que seguir. Não pode servir de longe. Não pode querer. Tem que ir. Tem que fazer algo diferente na sua vida. Tem que seguir os mandamentos de Cristo. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aquele que me serve, o Pai vai honrar. Jesus foi honrado, glorificado e exaltado porque ele foi obediente ao Pai até a morte da cruz. Quando nós somos obedientes, servindo Cristo em tudo que nós fazemos, somente nessa maneira que o Pai vai nos honrar.
Desculpa, eu pulei. Vamos voltar para 23. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado. Finalmente chegou. Eternidade esperando. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Quantas vezes a Bíblia fala, tem que morrer para si, tem que morrer para si. Deixa a sua vida atrás. Santificação é deixando sepultado a sua vida antiga, ressuscitar para viver uma nova vida e vai deixando as coisas que te atrapalham, morrendo diariamente. Senão, nunca vai crescer, nunca vai produzir nada. Tem que morrer todos os dias para a sua vontade contra Deus. Para qualquer coisa que te impede, tem que deixar para trás. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo e conservá-la para a vida eterna. Não é que eu odeio a minha pessoa, não gosto de quem eu sou, não. Nós odiamos o jeito que nós vivemos desse mundo contra a vontade de Deus. E por isso nós deixamos essa pessoa que eu era, ou talvez eu sou ainda, tem que deixar morrer. Tem que parar de prestar tanta atenção, parar de alimentar os meus desejos impróprios para essas coisas morrerem. E Jesus falou, quem faz isso vai ter a vida eterna. Então vamos glorificar Ele. Vamos servir, vamos ir e estar. Não somente ir de vez em quando, vamos estar onde Ele está. E Jesus não anda nos lugares errados. Vamos estar onde Jesus está. Tudo começa com a sua decisão. Com a sua decisão de receber Jesus Cristo como seu eterno Salvador. Se não já fez isso, faz isso hoje à noite. Eu vou parar de falar. Vamos cantar uma música. O altar está aberto. Pode vir do seu lugar. Pode ajoelhar aqui. Pode pedir perdão do seu pecado. Pode entregar a sua vida. Pedir para Deus te perdoar e salvar eternamente. E a Bíblia diz que quando nós pedimos isso pela fé, Ele vai cumprir a sua promessa e vai te salvar. O Espírito Santo vai entrar de uma maneira que nós nem entendemos. Mas Ele vai entrar na sua vida e começar a te transformar, dando poder para deixar esse mundo e servir a Ele. Se você já tomou essa decisão, mas você está correndo de uma direção diferente do que a sua cruz, o momento da sua vida para glorificar a Deus, até nos momentos difíceis. Muitas vezes nós imaginamos algo difícil e nós criamos um monstro que nós queremos evitar. Então, por isso nós nunca chegamos a um lugar para glorificar a Deus, porque sempre corremos para outra direção. Enfrenta esse gigante com o poder de Cristo. Derrota os inimigos na sua vida, que vive a maioria dentro de você, e ganha vitória. Exalta Jesus, obedece e serve a eles, e Deus vai te honrar e glorificar. Com esse entendimento, vamos focar nisso nessa semana e viver diferente agora do que nós vivemos até agora. Se não, por que estamos aqui? Vamos ficar em pé e vamos cantar.